E aí, pessoal que está na batalha dos concursos? Direito constitucional é uma daquelas matérias-chave, não é mesmo? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em dois temas que, olha, sempre caem nas provas: a classificação das constituições e o tal do poder constituinte. Este aqui é um guia completo para dominar esses conceitos de uma vez por todas. Olha só o nosso roteiro. Pensamos num caminho bem lógico para não ter erro. Primeiro vamos ver como as constituições nascem. Depois, o que é o poder constituinte. Aí a gente parte para a diferença crucial entre poder originário e derivado, os tipos de poder derivado e, para fechar com chave de ouro, aquelas dicas matadoras para a prova. Vamos nessa? Bora começar pelo comecinho de tudo. Como é que as constituições surgem? Entender essa origem é essencial, porque é justamente ela que vai definir o caráter, a alma da nossa lei maior. Promulgada, outorgada, cesarista. Nossa, parece um monte de nome complicado, né? Mas qual a diferença de verdade entre elas? E, o mais importante, por que saber isso é questão de vida ou morte para acertar as questões no concurso? A verdade é que é mais simples do que parece. Pensa assim, a Constituição promulgada é a campeã da democracia. Ela nasce da vontade do povo. Sabe, geralmente isso acontece através de representantes que foram eleitos só para isso, para criar a nova lei fundamental. O ponto central aqui é a participação da galera na sua criação. E o nosso maior exemplo, claro, é a nossa Constituição de 1988. Ela surgiu bem no processo de redemocratização do Brasil, depois do regime militar. Não é à toa que ela ganhou o apelido de Constituição Cidadã, que foi popularizado por Ulisses Guimarães. Ela é o resultado direto de um debate democrático gigante. Agora, vamos para o outro extremo da história, a Constituição outorgada. Aqui, gente, a conversa é outra. Não tem participação popular nenhuma. É um ato de imposição, um documento que vem de cima para baixo, criado por um governante ou um regime autoritário. É a vontade de quem está no poder, e não a vontade do povo. E olha, a história do Brasil tem uma coleção de exemplos de constituições outorgadas. A de 1824, que foi imposta por Dom Pedro I, a de 1937, que deu início ao Estado Novo do Getúlio Vargas, e a de 1967, que basicamente colocou no papel as regras do regime militar de 64. Todas elas foram impostas, sem processo democrático. Agora, essa tabela aqui é sensacional porque organiza tudo visualmente. Vamos dar uma olhada. A gente já viu a promulgada, com participação popular, e a outorgada, que é imposta. Mas existem outras duas, a pactuada, que é fruto de um acordo, de um pacto, como a famosa Magna Carta de 1215, e tem a cesarista, que é uma malandragem. Ela é imposta, mas o governante joga para a galera votar para dar uma cara de legítima, sabe? Como aconteceu no Chile na época do Pinochet. Então, para resumir e guardar de vez, o segredo para diferenciar os tipos de constituição quanto à origem está numa única pergunta: o povo participou da criação? Simples assim. A resposta para essa pergunta define tudo. Grave essa dica. Ok, a gente já entendeu como as constituições podem nascer, mas qual é a força por trás disso tudo? É aí que entra o poder constituinte. Ele é a teoria que explica tanto a criação de uma constituição do zero quanto a sua modificação. Essa ideia de poder constituinte ficou famosa lá na Revolução Francesa com um pensador chamado Abad Sieyès. Ele dizia que esse é o poder que a nação tem para se organizar politicamente. É, basicamente, a maior expressão da soberania popular para criar as regras do jogo do Estado. Sendo bem direto, o poder constituinte é a força suprema, política e jurídica. É ele que dá vida à Constituição e, por consequência, a todos os outros poderes do Estado. Na hora de criar a ordem jurídica, não tem nada acima dele. E é aqui que as provas adoram pegar o pessoal. Esse poder tem duas caras, duas manifestações principais, e a distinção entre elas é super cobrada. Vamos entender de uma vez por todas a diferença entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. E esse quadro comparativo aqui, gente, é para tirar print e colar na parede. Olha que clareza. O originário cria uma constituição do zero, por isso ele é inicial, autônomo e ilimitado. Já o poder derivado, como o nome sugere, modifica uma Constituição que já existe. Por isso ele é um poder criado, subordinado e limitado pelas regras que a própria Constituição, que ele altera, estabeleceu. Vamos entrar nos detalhes do poder originário. Ele é inicial, ou seja, ele é o Big Bang do direito, o ponto zero, que funda uma nova ordem jurídica. Ele é autônomo, porque não precisa pedir bênção para ninguém, ele define suas próprias regras. E o mais importante, que sempre cai em prova, ele é juridicamente ilimitado.
Isso quer dizer que ele não precisa respeitar as leis ou a Constituição que veio antes. A liberdade para criar é total. Beleza, então se o poder derivado só modifica o que já existe, como é que ele faz isso na prática? É exatamente aqui que a gente entende os tipos de poder derivado. São, na verdade, as ferramentas que a própria Constituição dá para que ela mesma possa ser atualizada. Essa tabela aqui é ouro puro para a hora da revisão. Temos o poder derivado reformador, que é o que a gente mais vê agindo pelas emendas constitucionais, como na reforma da Previdência. Tem o revisor, que foi uma coisa específica da nossa Constituição de 88, uma revisão geral que aconteceu 5 anos depois da promulgação. E, por fim, o decorrente, que é o poder que os estados têm para fazer as suas próprias constituições, mas, claro, sempre obedecendo à Constituição Federal. Chegamos na parte mais estratégica, foco total na prova. Vamos ver as pegadinhas mais comuns e aqueles pontos que precisam estar na ponta da língua no dia do concurso. Atenção máxima aqui, pessoal. Esse é aquele erro clássico que derruba muita gente boa e que pode custar uma questão preciosíssima. É fundamental não confundir poder constituinte derivado com poderes constituídos. O poder derivado, a gente viu, altera a Constituição. Já os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, são criados pela Constituição para governar. A grande pegadinha é que muitas provas usam derivado e constituído como se fossem a mesma coisa. O segredo é ler a questão com muita calma para entender o que ela está pedindo de verdade. E para fechar com chave de ouro e garantir que tudo ficou na cabeça, um resumo bem rápido com os pontos essenciais para memorizar e nunca mais errar. Bora fazer o resumão final, o checklist para a prova? Então anota aí. Para classificar a origem de uma Constituição, o segredo é olhar a participação popular. O poder originário cria do zero e as palavras-chave são inicial, autônomo e ilimitado. O poder derivado modifica e as características são o oposto, criado, subordinado e limitado. E os 3 tipos de derivados são reformador, revisor e decorrente. Pronto, com isso, a base toda está consolidada. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para ir além do decoreba. Agora que essa estrutura toda ficou clara, de que forma entender a fundo os limites do poder derivado, as famosas cláusulas pétreas, pode ser a ferramenta principal para analisar e interpretar as futuras mudanças na Constituição do Brasil? Fica aí a questão para a gente pensar.